gente, tudo bom? Então, hoje eu venho trazer mais um vídeo com mais uma dica. Hoje a gente vai falar sobre colorimetria na camuflagem. A gente vai entender um pouco do conceito das cores, da teoria das cores, e então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou tentar exemplificar o máximo possível para poder ficar de fácil entendimento para vocês. Para que eu preciso aprender colorimetria? Vamos lá. Vou dar um bom motivo para vocês. Você chegou na sua cliente e de repente você percebe que você esqueceu o seu corretivo salmão, digamos assim. Ou que você vai atender uma cliente de pele negra com algumas manchinhas específicas e você esqueceu o seu corretivo laranja. Como você vai chegar num tom para camuflar a manchinha da sua cliente? O que eu faria nesse caso? Eu usaria um pouco do conhecimento que eu tenho de colorimetria, eu depotaria algumas sombras de cores específicas, misturaria com um corretivo específico e eu chegaria na cor que eu preciso para camuflar a manchinha da minha cliente. Então, você pode estar em algumas situações em que você vai precisar ter conhecimento de cores para alcançar um outro tom desejado. Então, a colorimetria é muito importante para o maquiador. Ter esse conhecimento teórico salva a gente de muitos problemas. Sem contar que a sua cliente ela pode ter um fundo de tom. Sem contar que a sua cliente pode ter um fundo de pele com o tom diferente da base que você tem. E você vai precisar entender como você vai modificar o subtom da sua base para se adequar à pele da sua cliente. Porque nem todo maquiador tem várias bases e várias bases de vários subtons. Por exemplo, vamos usar a escala da MAC. Eu teria que ter uma NC15 e uma NW15, uma NC20 e uma NW20 e por aí vai. Então, assim, imagina o quanto seria esse investimento para um maquiador iniciar. Não é todo mundo que tem essa possibilidade, eu entendo. Eu também não tinha e ainda não tenho. Então, a gente precisa saber se virar para a gente conseguir manipular os materiais que a gente tem. E se você tem conhecimento teórico, metade do caminho já foi andado. A gente vai começar a entender um pouco das classes das cores. As cores são divididas em algumas classes: primárias, secundárias, terciárias, análogas, complementares. A gente vai se ater nesse vídeo nas cores primárias, secundárias e complementares. Eu debotei algumas cores dessa paletinha de várias cores, que eu não lembro quantas são. Peraí que eu vou achar. Acho que são 96 cores. Foi minha primeira paleta de sombras. E ela vem com muitos tons. Assim, pra quem tá começando, essas paletas são muito legais. Dá pra você também se safar em algumas situações. Ela vem com os tons de marrom, os tons de bege. Ela vem com cores muito fortes que eu não utilizo, mas tem gente que gosta de trabalhar com esse tipo de sombra. Tem os tons mais quentes, né? Mais de terra. Tem os tons esverdeados. Tem várias cores. Então, assim, é um investimento interessante para quem tá começando. E eu depotei o vermelho. Cadê o vermelho? Ah, tá aqui. Tem mais. Eu depotei o vermelho, o azul e o amarelo. Eu depotei essas três cores pra gente começar a falar um pouquinho sobre a teoria das cores. Eu depotei as cores, coloquei na plaqueta, peguei algumas gotinhas de Duraline e misturei. Tudo isso eu fiz com a espátula mesmo. Por que eu depotei o vermelho, o amarelo e o azul? Porque essas cores são as cores consideradas primárias no meio das artes. Existem outras teorias de outras cores. Magenta com o amarelo. Gente, que é isso? O magenta com o amarelo e o vermelho. Existem outras cores misturadas que, de acordo com várias teorias, são as cores primárias. Porém, a gente vai utilizar essa teoria. É a RYD, digamos assim. É RYB. Red, Yellow e Blue. São as cores primárias utilizadas. Então, essas três cores
são as cores primárias. A partir delas, a gente vai criar várias outras cores. E eu vou fazendo a misturinha para vocês entenderem o que vai acontecer. Então, gente, eu misturei as 3 cores e botei aqui no meu braço. Como eu botei cores intensas, eu criei um marrom escuro. Dá pra vocês verem? Um marrom mais escuro. Então, a gente entende que a mistura das 3 cores primárias é igual a marrom. Por isso que o marrom é uma cor neutra. Porque ele é a mistura das 3 cores primárias. Então, ele combina com qualquer outra cor. A diferença do tom do marrom vai ser de acordo com a cor que você coloca mais. Se você colocar mais vermelho, vai ficar um marrom mais avermelhado. Se você colocar mais amarelo, vai ficar um marrom mais amarelado, mais quente. E se você colocar mais azul, vai ficar um marrom mais frio. Por que eu estou demonstrando isso para vocês? Para vocês entenderem primeiro que a escala dos tons da pele humana é uma escala do marrom. Vai do marrom até o bege, até o branquinho mais claro. Então, a saturação modifica, porém, o tom é o mesmo, que é a escala do marrom. Eu estou ficando toda cagada? Estou ficando toda cagada. Mas, vale a pena. Gente, eu debotei aqui um pouco mais das cores. Aqui eu coloquei um pouco do amarelo com azul. Aqui, azul com vermelho. E aqui, vermelho com amarelo. Eu vou colocar um pouco do Duraline e vou misturar para mostrar para vocês como que a gente forma as cores secundárias. Então, gente, eu misturei aqui para vocês verem. E fiz um sódio aqui na mão também. A mistura do vermelho com o amarelo laranja. A mistura do vermelho com o azul roxo. E a mistura do azul com o amarelo verde. Obviamente que a saturação da cor, a intensidade dela, vai depender da intensidade das primeiras cores que vocês colocarem. Se vocês colocarem um vermelho intenso, você vai ter um laranja intenso. Se vocês colocarem um azul mais escuro, vocês vão ter um roxo mais escuro. E a mesma coisa vale pro verde. Então, gente, essas 3 são as cores primárias. A gente já aprendeu o azul, o vermelho e o amarelo. E as cores secundárias é o resultado da mistura entre as cores primárias, que é a mistura do azul com o amarelo dá o verde, a mistura do azul com o vermelho dá o roxo e a mistura do vermelho com o amarelo dá o laranja. E a gente entendeu que a mistura das cores primárias é igual ao marrom, sendo que a tonalidade do marrom vai depender da tonalidade das cores e da quantidade de cada cor que você vai incluir nessa mistura. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque se a nossa pele ela é na escala do marrom e a gente vai utilizar outras cores para camuflar o que for necessário na nossa pele, o que a gente entende? Se a mistura dessas 3 é igual ao marrom, deixa eu botar o marrom aqui, peraí. Pronto, aqui. O marronzinho tá aqui. Então, se a mistura dessas 3 é igual ao marrom, o que a gente entende? Quando a gente tem uma pigmentação no nosso rosto, uma mancha. Então, vamos dizer que eu tenha uma manchinha avermelhada. Então, eu já tenho o vermelho aqui nessa área, por exemplo. Eu tenho vermelho nessa área da pele. Como que eu vou neutralizar esse tom avermelhado? Como que eu vou fazer esse tom avermelhado voltar ao tom natural, que é a escala do marrom? Se eu entendo que azul, vermelho e amarelo é igual a marrom, e eu já tenho o vermelho, o que eu vou misturar para chegar no marrom? Azul e amarelo. E qual o resultado da mistura entre o azul e o amarelo? É o verde. Então, o verde em cima do vermelho vai fazer o tom avermelhado neutralizar de volta para o tom de pele. A gente vai esquecer aqui o termo marrom e a gente vai usar o tom de pele. Então, o verde misturado com o vermelho vai voltar para a tonalidade de pele. E por aí vai. Se eu tenho uma manchinha azulada, vamos dizer, um vasinho que esteja aparecendo aqui um pouco mais forte.
eu já tenho o azul, a pigmentação azul nessa parte da pele, e eu tenho que voltar para o tom de pele. O que eu vou fazer? Eu vou ter que misturar vermelho e amarelo por cima do azul para voltar para a tonalidade marrom, digamos assim. Se vermelho com amarelo é igual a laranja, eu vou utilizar o corretivo laranja para camuflar essa manchinha azul e neutralizar ela de volta para o tom de pele. Então, você entendendo isso, você nem precisa daquele círculo cromático. O interessante é você saber o porquê que você está utilizando essa cor. Por que você está utilizando essa técnica? Você só saber o que você fazer, acho que fica muito dentro da caixinha. Então, é interessante você entender o porquê que você precisa utilizar aquela cor para camuflar outra cor. Uma coisa importante de você compreender é que eu não vou utilizar as cores nessa saturação aqui em todas as pessoas. Nas paletas de corretivo, algumas vêm salmão, outras vêm laranja. Na minha paletinha da Kryolan veio laranja, não veio salmão. Porém, você vai ter que encontrar uma tonalidade que fique de acordo com a cor da pele da sua cliente. Se for, por exemplo, em mim, eu sou branca azeda. Então, eu vou precisar de um laranja numa saturação menor, uma saturação mais baixa. Então, eu vou precisar utilizar o salmão. Eu, particularmente, gosto de usar o laranja em mim. Porém, para uso profissional, o ideal é você adequar a saturação da cor que você vai utilizar no corretivo com o tom de pele que a sua cliente tem. Então, se você está maquiando uma pessoa bem clarinha, você vai utilizar um laranja bem clarinho, ou um amarelo bem clarinho, ou um vermelho mais clarinho, ou um azul mais clarinho, e por aí vai. Se você estiver maquiando pele negra, você vai utilizar uma saturação um pouco mais escura, de acordo com a pele da sua cliente. No início do vídeo, eu falei com vocês sobre as cores primárias, secundárias, e eu disse que eu ia falar sobre as cores complementares. O que são as cores complementares? Se você olhar um círculo cromático, eu vou colocar aqui na tela para vocês, você vai ver que algumas cores estão opostas às outras. Essas cores que estão opostas às outras, elas são complementares uma à outra, que não é nada além do que a gente fez aqui. O laranja, ele é oposto ao azul no círculo cromático. Isso significa que elas são cores complementares, que foi o que a gente já fez. Se o laranja é a mistura do amarelo com o vermelho, essas duas cores complementam o azul nas cores primárias. O vermelho é oposto ao verde no círculo cromático. Isso significa que elas são cores complementares. Elas tanto se neutralizam quanto elas se complementam, criando harmonia. A gente vai falar um pouco mais sobre harmonia no próximo vídeo. Vou falar sobre colorimetria nos olhos. E aí a gente vai seguindo adiante. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham sido informações relevantes para vocês. Se você curtiu, não esquece de dar o joinha, se inscreve no canal, porque eu pretendo colocar um pouco mais de conteúdos interessantes aqui no canal. Compartilha com as pessoas com quem você acha que vão se interessar pelo assunto. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!